Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa santa cruz remistes o mundo. Ação litúrgica da paixão e morte de Jesus Cristo. Jesus é Rei na doação e no serviço. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje nossos olhos se voltam para a cruz de Cristo. No silêncio que nos faz contemplar a redenção alcançada pelo amor incondicional do Verbo feito homem e entregue ao Pai por nós. A cruz, erguida sobre o mundo, é sinal de amor, salvação e esperança para toda a humanidade. Voltemos a ela o nosso olhar confiante. Mesmo aí, em sua casa, vamos ficar de joelhos e com profundo respeito celebrar a paixão do Senhor. Em silêncio, iniciemos esta nossa ação litúrgica da paixão do Senhor. Ó Deus, que pela paixão de nosso Senhor Jesus Cristo destruístes a morte, que o primeiro pecado transmitiu a todos, concedei que nos tornemos semelhantes ao vosso Filho, e assim, como trouxemos pela natureza a imagem do homem terreno, possamos trazer pela graça a imagem do homem novo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Livro do profeta Isaías. Ei-lo, meu servo, será bem-sucedido. Sua ascensão será no mais alto grau. Assim, como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano. Do mesmo modo, ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito aos que ouvimos? E quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor ele cresceu como um renovo de planta, ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza nem atrativo para olharmos, não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheios de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto, tão desprezível era, não fazíamos caso dele. Na verdade, é que ele tomava sobre si as nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta
era o preço de nossa paz, e suas feridas o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelha desgarrada, cada qual segundo o seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como um cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que o tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos, e por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre os ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos, oferecendo sua vida em expiação. Ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará a luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justo inúmeros homens, carregando sobre si as suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte. Sendo contado como um malfeitor, ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Senhor, eu ponho em vós minha esperança, que eu não fique envergonhado eternamente. Em vossas mãos, Senhor, entrego o meu espírito, porque vós me salvareis, ó Deus fiel. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Pai,
entrego o meu espírito. A vós, porém, ó meu Senhor, eu me confio e afirmo que só vós sois o meu Deus. Eu entrego em vossas mãos o meu destino. Libertai-me do inimigo e do opressor. Mostrai serena a vossa face ao vosso servo e salvai-me pela vossa compaixão. Fortalecei os corações, tende coragem, todos vós que ao Senhor vos confiais. Carta aos Hebreus. Irmãos, temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permanecemos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça, para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Cristo, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu-se preces e súplicas com forte clamor e lágrimas. Aquele que era capaz de salvá-lo da morte e foi atendido por causa da sua entrega a Deus. Mesmo sendo filho, aprendeu o que significa a obediência a Deus. Por isso que ele sofreu. Mas na sua consumação de sua própria vida, tornou-se causa de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente, que te entregou a cruz e te recebeu na luz. O Cristo obedeceu até a morte, humilhou-se, obedeceu o bom Jesus. Humilhou-se, obedeceu, sereno e forte. Humilhou-se, obedeceu até a cruz. Salve, ó Cristo obediente, salve, amor onipotente,
Paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, Jesus saiu com os discípulos para o outro lado da torrente do Cedron. Havia aí um jardim onde ele entrou com os discípulos. Também Judas, o traidor, conhecia o lugar, porque Jesus costumava reunir-se com seus discípulos. Judas levou consigo um descatamento de soldados e alguns guardas dos sumos sacerdotes e fariseus, e chegou ali com lanternas, tochas e armas. Então Jesus, consciente de tudo o que ia acontecer, saiu ao encontro deles e disse: A quem procurais? Responderam: A Jesus o Nazareno. Ele disse: Sou eu. Judas, o traidor, estava junto com eles. Quando Jesus disse: Sou eu, eles recuaram e caíram por terra. De novo lhes perguntou: A quem procurais? Eles responderam: A Jesus o Nazareno. Jesus respondeu: Já vos disse que sou eu. Se é a mim que procurais, então deixai que estes se retirem. Assim se realizava a palavra que Jesus tinha dito: Não perdi nenhum daqueles que me confiaste. Simão Pedro, que trazia uma espada consigo, puxou dela e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. O nome do servo era Malco. Então Jesus disse a Pedro: Guarda a tua espada na bainha. Não vou beber o cálice que o Pai me deu? Então os soldados, o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus e o amarraram. Conduziram-no primeiro a Anás, que era o sogro de Caifás, o sumo sacerdote daquele ano. Foi Caifás que deu aos judeus o conselho: é preferível que um só morra pelo povo. Simão Pedro e um outro discípulo seguiam Jesus. Esse discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote. Pedro ficou de fora, perto da porta. Então o outro discípulo, que era conhecido do sumo sacerdote, saiu, conversando com o que encarregada da porta, e levou Pedro para dentro. A criada, que guardava a porta, disse a Pedro: Não pertence também tu aos discípulos deste homem? Ele respondeu: Não. Os empregados e os guardas fizeram uma fogueira e estavam se aquecendo, pois fazia frio. Pedro ficou com eles aquecendo-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus a respeito de seus discípulos e de seus ensinamentos. Jesus lhe respondeu: Eu falei às claras ao mundo. Ensinei sempre na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Pergunta aos que ouviram o que falei. Eles sabem o que eu disse. Quando Jesus falou isso, um dos guardas que ali estava deu uma bofetada, dizendo: É assim que respondes ao sumo sacerdote? Respondeu-lhe Jesus: Se respondi mal, mostra em que. Mas se falei bem, por que me bates? Então Anás enviou Jesus amarrado para Caifás, o sumo sacerdote. Simão Pedro continuava lá em pé, aquecendo-se. Disseram-lhe: Não és tu também um dos discípulos dele? Pedro negou: Não. Então um dos empregados do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro tinha cortado a orelha, disse: Será que eu não te vi no jardim com ele? Novamente Pedro negou, e na mesma hora o galo cantou. De Caifás levaram Jesus ao palácio do governador. Era de manhã cedo. Eles mesmos não entraram no palácio, para não ficarem impuros e poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu ao encontro deles e disse: Que acusação apresentais contra este homem? Eles responderam: Se esse homem não fosse malfeitor, não teríamos entregue a ti. Pilatos disse: Tomai vós mesmos e julgai-o de acordo com as vossas leis. Os judeus lhes responderam:
nós não podemos condenar ninguém à morte. Assim, se realizava o que Jesus tinha dito, significando de que morte havia de morrer. Então Pilatos entrou de novo no palácio, chamou Jesus e perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Estás dizendo isso por ti mesmo, ou outros te disseram isso de mim? Pilatos falou: Por acaso sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes te entregaram a mim? Que fizestes? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas teriam lutado para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas o meu reino não é daqui. Pilatos disse a Jesus: Então, tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu: Tu dizes, eu sou rei. Eu nasci e vim ao mundo para isto, para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Pilatos disse a Jesus: O que é a verdade? Ao dizer isso, Pilatos saiu ao encontro dos judeus e disse-lhes: Eu não encontro nenhuma culpa nele. Mas existe entre vós um costume que pela Páscoa eu vos solte um preso. Quereis que eu vos solte o rei dos judeus? Então começaram a gritar de novo: Este não, mas Barrabás. Barrabás era um bandido. Então Pilatos mandou flagelar Jesus. Os soldados teceram uma coroa de espinhos e a colocaram na cabeça de Jesus. Vestiram-no com um manto vermelho, a viva o rei dos judeus, e davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu de novo e disse aos judeus: Olhai, eu o trago aqui fora, diante de vós, para que saibais que não encontro nele crime algum. Então Jesus veio para fora, trazendo a coroa de espinhos e o manto vermelho. Pilatos disse-lhes: Eis o homem. Quando viram Jesus, o sumo sacerdote e os guardas começaram a gritar: Crucifica-o, crucifica-o. Pilatos respondeu: Levais vós mesmos para o crucificar, pois eu não encontro nele crime algum. Os judeus responderam: Nós temos uma lei, e segundo esta lei ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Ao ouvir as palavras, Pilatos ficou com mais medo ainda. Entrou outra vez no palácio e perguntou a Jesus: De onde és tu? Jesus ficou calado. Então Pilatos disse: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e autoridade para crucificar? Jesus respondeu: Tu não terias autoridade alguma sobre mim se ela não te fosse dada do alto. Quem me entregou a ti, portanto, tem culpa maior. Por causa disso, Pilatos procurava soltar Jesus, mas os judeus gritavam: Se soltas este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz rei declara-se contra César. Ouvindo essas palavras, Pilatos levou Jesus para fora e sentou-se no tribunal, no qual chamado Pavimento, em hebraico, Gábata. Era o dia da preparação da Páscoa. Por volta do meio-dia, Pilatos disse aos judeus: Eis o vosso rei. Eles, porém, gritavam: Fora, fora, crucifica-o. Pilatos disse: Hei de crucificar o vosso rei? Os sumos sacerdotes responderam: Não temos outro rei senão César. Então Pilatos entregou Jesus para ser crucificado, e eles o levaram. Jesus tomou a cruz sobre si e saiu para um lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram com outros dois, um de cada lado e Jesus no meio. Pilatos mandou ainda escrever um letreiro e colocá-lo na cruz, e nele estava escrito: Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus puderam ver o letreiro, porque o lugar em que Jesus foi crucificado ficava perto da cidade. O letreiro estava escrito em hebraico, latim e grego:
Então, o sumo sacerdote dos judeus disseram a Pilatos: Não escrevas o rei dos judeus, mas sim o que ele disse: Eu sou o rei dos judeus. Pilatos respondeu: O que escrevi está escrito. Depois de o crucificaram, Jesus, os soldados repartiram a sua roupa em 4 partes, uma parte para cada soldado. Quanto à túnica, esta era tecida sem costura, em peça única, de alto a baixo. Disseram então entre si: Não vamos dividir a túnica, tiremos a sorte para ver de quem será. Assim se cumpria a escritura que diz: Repartiram entre si as minhas vestes e lançaram sorte sobre a minha túnica. Procederam. Os soldados perto da cruz de Jesus estavam de pé a sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Desta hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Depois disso, Jesus, sabendo que tudo estava consumado e que para se cumprisse a Escritura até o fim, disse: Tenho sede. Havia ali uma jarra cheia de vinagre. Amarraram numa vara uma esponja embebida de vinagre e levaram na boca de Jesus. Ele tomou o vinagre e disse: Tudo está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Era o dia da preparação para a Páscoa. Os judeus queriam evitar que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque aquele sábado era dia de festa solene. Então, pediram a Pilatos que mandassem quebrar as pernas os crucificados e os tirasse da cruz. Os soldados foram e quebraram as pernas de um e depois do outro, que foram crucificados com Jesus. Ao se aproximarem de Jesus e vendo que já estava morto, não lhe quebraram as pernas, mas um soldado abriu um lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu dá testemunho e o seu testemunho é verdadeiro. E ele sabe que fala a verdade, para que vós também acrediteis. Isso aconteceu para que se cumprisse a escritura que diz: Não quebrarão nenhum dos seus ossos. E a outra escritura ainda diz: Olharão para aquele que transformaram.
Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, mas às escondidas por medo dos judeus, pediu a Pilatos para tirar o corpo de Jesus. Pilatos consentiu. Então José veio tirar o corpo de Jesus. Chegou também Nicodemos, o mesmo que antes tinha ido de noite encontrar-se com Jesus. Levou uns 30 quilos de perfume feito de mirra e aloés. Então tomaram o corpo de Jesus e o envolveram com os aromas, em faixas de linho, como os judeus costumavam executar. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim, e no jardim um túmulo novo, onde ainda ninguém tinha sido sepultado, por causa da preparação da Páscoa. E como o túmulo estava perto, foi ali que colocaram Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Meus irmãos e minhas irmãs, você que está aí, na sua igreja doméstica, na sua casa, que nesses dias se tornam como uma extensão do nosso santuário do Senhor Bom Jesus. Neste dia de silêncio e contemplação, nós aqui no santuário e você aí na sua casa, celebramos juntos na fé e no amor e na esperança da vida que vence a morte, a paixão redentora do Senhor. Neste dia santo, às 15 horas, que para nós é sempre a hora da misericórdia, mas hoje por excelência, pois estamos no dia da paixão e da morte do Senhor que se deu neste horário. Ele deu a vida para nos salvar na cruz, e hoje a igreja nos convida a nos reunirmos nesta ação litúrgica para bendizermos e venerarmos a cruz de Cristo, que é instrumento de nossa salvação. E meus irmãos e irmãs, nós muitas vezes não queremos saber da cruz e até fugimos do crucificado. E nos esquecemos de que no dia do juízo final aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, a cruz gloriosa, e todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. É melhor, portanto, nos familiarizarmos com a cruz de Cristo durante a vida, para não temê-la no dia do julgamento. É por isso que sempre temos que ter diante de nós Jesus, que nos chama a segui-lo. Renunciem a si mesmo, tomem a cruz e trilhem os meus passos. Os momentos em que mais devemos abraçar e amar a cruz de Cristo são estes: nas tentações, nas tribulações e, sobretudo, na hora da nossa morte. Há na história universal um episódio curioso. Morrera o rei dos Cimérios, e seus 3 filhos brigavam pela coroa e pelo trono. Ariófanes interveio como juiz, mandou exumar o cadáver do rei morto, amarrá-lo em uma árvore e disse aos 3 filhos: aquele que acertar uma flecha no coração do pai, este será o rei. O primeiro acertou a garganta, o segundo o ombro, o terceiro empunhou o arco, colocou o dardo,
Mas quando mirou o cadáver do pai, tremeu e gritou: não posso, é meu pai. Então o juiz sentenciou: este será o rei, pois mostrou piedade filial e poder de decisão. O rei morto na árvore da cruz é nosso Senhor Jesus Cristo. Os 3 filhos representam a todos nós, pecadores, que alvejamos o coração de Jesus com os nossos muitos pecados. Ah, se nos momentos de tentação olhássemos para Jesus na cruz, não teríamos coragem de pecar. Olhemos então para Jesus na cruz e teremos força para vencer as tentações e levar uma vida mais santa, mais coerente, mais fiel à fé que professamos. Olhem para a cruz e nós haveremos de encontrar forças quando a nossa paciência é testada, quando sentirmos raiva, quando nos tornarmos rebeldes. Olhemos para a cruz nas horas de tentação e nós haveremos de encontrar o caminho que nos conduzirá às sendas de Deus. Olhemos para a cruz nos momentos difíceis do trabalho, do sofrimento. Amemo-nos uns aos outros como Jesus nos amou até o extremo de dar a sua vida. E sejamos bons cristãos no cumprimento dos nossos deveres, na religião, na família, na profissão e no mundo. Quem confia em Deus vence todas as tentações e é feliz. Olhemos para a cruz. Todos nós que sofremos, sobretudo os doentes, os pobres, os que passam injustiça, e sentirão muita paz no coração. Quem carrega a sua cruz como Jesus, vence as tentações, vence o mal, vence o pecado. Neste mundo, cada dia é espinho, cada qual tem as suas penas, cada família é um calvário, todos têm a sua cruz. É preciso carregá-la, como mandou o Salvador. Nas famílias e na vida há tribulações, a discórdia, a pobreza, as calúnias, os filhos rebeldes, as infidelidades, o desânimo. Quanto mais a gente sofre, tanto mais se assemelha a Jesus. Uma vez, São Pedro de Verona nem conseguia dormir de desgosto. Era um santo e foi caluniado como desonesto. Falou com Jesus na cruz: Senhor, por que me deixa sofrer assim? Ouviu esta resposta: Pedro, sabes que só fiz bem aos homens. Por que então me pregaram na cruz? O santo homem compreendeu e nunca mais se queixou da sua cruz pesada. Meus irmãos, eis o exemplo a seguir. Olhemos para a cruz que você tem aí na sua casa, no altar que você preparou hoje, ou que você coloca na parede, no cotidiano de sua vida. Olhemos para a cruz que nós trazemos com devoção sobre o nosso coração, ou a cruz colocada nas torres das nossas igrejas, ou nos nossos altares, nos cemitérios ou nas estradas. E nós teremos a força necessária para vencermos as dificuldades, a alegria e a paz nos nossos corações. Quem olha para Jesus na cruz
transforma as tribulações da vida em atos de amor a Deus e aos irmãos. Olhemos para a cruz, sobretudo neste momento de pandemia que vivemos, e nós haveremos de ter esperança, pois a cruz nos traz esta mensagem. A graça de Deus vence o mal, e nós haveremos de vencer este mal que ameaça a nossa vida. Como dizia hoje na ação litúrgica celebrada pelo Papa Francisco, lá na Basílica de São Pedro, o pregador da Casa Pontifícia, Frei Raniero Cantalamessa, ele lembrava aquele episódio de Moisés lá no deserto, quando o povo de Israel era picado pelas serpentes venenosas, e Moisés ergueu numa haste uma serpente de bronze, e todos os que olhavam para aquela serpente elevada na haste, ficava curado do veneno mortal. E até esta leitura está na liturgia da festa do Senhor Bom Jesus, na exaltação da Santa Cruz, em 14 de setembro. Neste tempo, olhemos para a cruz, que é remédio para os nossos males, cura de todas as doenças, nos liberta dos vírus, nos liberta de tudo aquilo que ameaça a nossa vida. Pois Jesus, na sua cruz, atrai a todos nós e quer nos dar vida e vida em plenitude, vida em abundância. Mas sabemos que a gente que despreza e detesta a cruz de Cristo, parece que confiam mais em amuletos. A gente que proíbe a cruz nas escolas, nos tribunais e até nos hospitais. Mas quando chegar o dia do julgamento, ninguém poderá fugir da cruz. Quem a desprezou em vida vai tremer de medo e desespero. Com que olhar olharão para Jesus, Supremo Juiz, com a sua cruz de glória? Ao contrário, que a paz e a felicidade não sentem em seu coração os que amam a cruz do Senhor, os que a trouxeram com carinho e devoção em suas casas, em seus escritórios, em seu peito, e que veneraram a cruz de Cristo, como nós faremos daqui a pouco nesta ação litúrgica. Morria aos 20 anos uma jovem tuberculosa. Ela tinha medo da morte, achava que não tinha feito nada de bom em sua vida. Era doloroso ouvir seus gemidos. Estou com as mãos vazias, não quero morrer assim, dizia. Tentavam consolá-la de todos os modos, mas tudo em vão. Voltava sempre com a mesma queixa: estou com as mãos vazias. Chamaram então o sacerdote, que ouvindo e vendo a angústia da agonizante, pôs-lhe nas mãos o crucifixo e disse: agora as tuas mãos estão cheias. A jovem sorriu, suspirou, olhou para a cruz e rezou: doce Jesus. E logo depois fechou os olhos para sempre. Meus irmãos e minhas irmãs, conta a história sagrada que o povo de Israel, peregrinando pelo deserto, sentiu tantas provações, mas Deus sempre mostrou-se próximo daquele seu povo, não levando em consideração as suas faltas, os seus pecados, mas enviando-lhes tantas vezes os seus benefícios, frutos da sua bondade e da sua misericórdia. Meus irmãos e irmãs, também nós, que pecamos contra a vontade de Deus por causa dos nossos muitos pecados,
atormentados pelas tentações, tribulações, pelo medo, pela insegurança, olhemos para a cruz, que será para nós sempre um sinal de vitória. Pela cruz se chega à luz. Passando com Jesus pelo Calvário, que hoje contemplamos, teremos a certeza de que com Ele nós chegaremos na glória, na nossa Páscoa definitiva, onde, libertos do pecado e da morte, haveremos de reinar com Ele eternamente. A cruz de Jesus, eis o sinal da nossa redenção. Nas nossas fraquezas e tribulações, nas angústias da nossa agonia, olhemos para o crucificado, apertemos a cruz de Jesus em nossos braços, beijemos com amor a Santa Cruz e teremos paz, e teremos sorrisos misturados com lágrimas. Mas serão lágrimas de alegria, porque estaremos preparados para ouvir a palavra mais bela, mais consoladora, mais desejada, que Jesus nos dirá: vinde benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde o princípio do mundo. Então, com Ele, seremos eternamente felizes. Assim seja. Amém. Passemos para a oração universal. Nos unamos à igreja do mundo inteiro, que neste dia da paixão e morte do Senhor, apresenta diante de Deus as suas necessidades. Pela Santa Igreja. Oremos, irmãos e irmãs caríssimos, pela Santa Igreja de Deus. Que o Senhor nosso Deus lhe dê a paz e a unidade, que Ele a proteja por toda a terra e nos conceda uma vida calma e tranquila para a sua própria glória. Deus eterno e todo-poderoso, que em Cristo revelastes a vossa glória a todos os povos, velai sobre a obra do vosso amor, que a vossa igreja espalhada por todo o mundo permaneça inabalável na fé e proclame sempre o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelo Papa, oremos pelo nosso Santo Padre, o Papa Francisco. O Senhor nosso Deus, que o escolheu para o episcopado, o conserve são e salvo à frente da sua igreja, governando o povo de Deus. Deus eterno e todo-poderoso, que dispusestes todas as coisas com sabedoria, dignai-vos escutar nossos pedidos. Protegei com amor o pontífice que escolhestes, para que o povo cristão que governais por meio dele possa crescer em sua fé, por Cristo nosso Senhor. Amém. Por todas as ordens e categoria de fiéis. Oremos pelo nosso bispo José Carlos, e por todos os presbíteros e diáconos da igreja, e por todo o povo fiel. Deus eterno e todo-poderoso, que santificais e governais pelo vosso Espírito todo o corpo da igreja, escutai as súplicas que vos dirigimos por todos os ministros do vosso povo. Fazei que cada um, pelo dom da vossa graça, vos sirva com fidelidade, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos catecúmenos. Oremos pelos catecúmenos, que o Senhor nosso Deus abra os seus corações e as portas da misericórdia, para que, tendo recebido nas águas do batismo o perdão de todos os seus pecados, sejam incorporados no Cristo Jesus.
Deus eterno e todo-poderoso, que por novos nascimentos tornais fecunda a vossa igreja, aumentai a fé e o entendimento dos nossos catecúmenos, para que, renascidos pelo batismo, sejam contados entre os vossos filhos adotivos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pela unidade dos cristãos. Oremos por todos os nossos irmãos e irmãs que creem no Cristo, para que o Senhor nosso Deus se digne reunir e conservar na unidade da sua igreja todos os que vivem segundo a verdade. Deus eterno e todo-poderoso, que reunis o que está disperso e conservais o que está unido, velai sobre o rebanho do vosso Filho, que a integridade da fé e os laços da caridade unam os que foram consagrados por um só batismo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos judeus. Oremos pelos judeus, aos quais o Senhor nosso Deus falou em primeiro lugar, a fim de que cresçam na fidelidade de sua aliança e no amor do seu nome. Deus eterno e todo-poderoso, que fizestes vossas promessas a Abraão e seus descendentes, escutai as preces da vossa igreja, que o povo da primitiva aliança mereça alcançar a plenitude da vossa redenção, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem no Cristo. Oremos pelos que não creem no Cristo, para que, iluminados pelo Espírito Santo, possam também ingressar no caminho da salvação. Deus eterno e todo-poderoso, dai aos que não creem no Cristo e caminham sob o vosso olhar com sinceridade de coração, chegar ao conhecimento da verdade, e fazei que sejamos no mundo testemunhas mais fiéis da vossa caridade, amando-nos melhor uns aos outros e participando com maior solicitude do mistério da vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos que não creem em Deus. Oremos pelos que não reconhecem a Deus, para que, buscando lealmente o que é reto, possam chegar ao Deus verdadeiro. Deus eterno e todo-poderoso, vós criastes todos os seres humanos e pusestes em seu coração o desejo de procurar-vos, para que, tendo-vos encontrado, só em vós achassem repouso. Concedei que, entre as dificuldades deste mundo, discernindo os sinais da vossa bondade e vendo o testemunho das boas obras daqueles que creem em vós, tenham a alegria de proclamar que sois o único Deus verdadeiro e Pai de todos os seres humanos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Pelos poderes públicos. Oremos por todos os governantes, que o nosso Deus e Senhor, segundo a sua vontade, lhes dirija o espírito e o coração, para que todos possam gozar de verdadeira paz e liberdade. Deus eterno e todo-poderoso, que tendes na mão o coração dos seres humanos e o direito dos povos, olhai com bondade aqueles que nos governam, que por vossa graça se consolidem por toda a terra a segurança e a paz, a prosperidade das nações e a liberdade religiosa, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Pelas vítimas da atual pandemia. Oremos por todos os que sofrem as consequências da atual pandemia, para que Deus, nosso Senhor, conceda a cura aos enfermos, força aos que trabalham na saúde, conforto às famílias e a salvação a todas as vítimas mortais.
Deus eterno e onipotente, único refúgio daqueles que sofrem, ouvi benignamente a aflição dos vossos filhos que sofrem esta pandemia. Aliviai a dor de quem sofre, dai força a quem está a seu lado. Acolhei na vossa paz os que já pereceram, e fazei com que todos encontrem o auxílio da vossa misericórdia neste tempo de tribulação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Por todos os que sofrem provações. Oremos, irmãos e irmãs, a Deus Pai Todo-Poderoso, para que livre o mundo de todo erro, expulse as doenças e afugente a fome. Abra as prisões e liberte os cativos. Vele pela segurança dos viajantes e transeuntes. Repatrie os exilados. Dê saúde aos doentes e a salvação aos que agonizam. Deus eterno e todo-poderoso, sois a consolação dos aflitos e a força dos que labutam. Cheguem até vós as preces dos que clamam em sua aflição. Sejam quais forem os seus sofrimentos, para que se alegrem em suas provações, com o socorro da vossa misericórdia, por Cristo nosso Senhor. Amém. Preparemo-nos agora para acompanharmos o rito da apresentação da Santa Cruz, para que possamos adorar no madeiro da Santa Cruz, de onde pendeu a nossa salvação, o Cristo Jesus, nosso Senhor. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Vinde, Eis o lenho da cruz,
te fiz meu povo eleito, dizem que te contristei. Que mais podia ter feito, em que foi que eu te faltei? Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Eu te fiz sair do Egito, com maná te alimentei. Preparei-te bela terra, tua cruz para o teu rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Bela vinha eu te plantara, tu plantaste a lança em mim. Águas doces eu te dava, foste amargo até o fim. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós. Flagelei por ti o Egito, primogênitos matei. Tu, porém, me flagelaste, entregaste o próprio Rei. Deus Santo, Deus forte, Deus imortal, tende piedade de nós.
Rezemos com amor e confiança a oração que o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, de todas as doenças, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e eu serei salvo. Que Jesus nos guarde nesta vida para a vida eterna. Amém. Amém. Irmão e irmã, você que acompanha a ação litúrgica aí da sua casa, rezando com a sua família, faça a sua comunhão espiritual. Nesse dia da paixão, se una a Jesus. Ele faz morada no seu coração e a sua presença sempre será motivo de força, de coragem, de ânimo para prosseguir na caminhada mesmo em meio às adversidades. Reze, coloque a mão no coração, faça a oração, dizendo do seu desejo de se unir a Jesus sacramentalmente. Não sendo isso possível agora, una-se a Ele espiritualmente.
que doar a vida pelo irmão. De amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Oremos. Ó Deus, que nos renovastes pela santa morte e ressurreição do vosso Cristo, conservai em nós a obra de vossa misericórdia, para que, pela participação deste mistério, vos consagremos sempre a nossa vida. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. A Santíssima Virgem Maria participou do sofrimento do seu Filho, estando de pé ao seu lado na cruz. E foi Jesus crucificado que nos deu a sua mãe para ser a nossa mãe, como num testamento de amor. Representados por São João Evangelista, estávamos todos nós naquele momento. E como ele a acolheu consigo, nós também acolhemos Maria, a Virgem das Dores, a nossa mãe, que ao lado de Jesus participou dos seus sofrimentos, na certeza e na esperança da ressurreição. Que ela esteja também do nosso lado e, como mãe da esperança, nos auxilie sempre com a sua presença materna, para que, como ela, tenhamos fé. Depois da cruz vem a vitória, vem a ressurreição. Depois do sofrimento, depois da dificuldade e da dor, vem a bonança, a paz. Recorramos a Nossa Senhora, a Senhora das Dores, neste dia da paixão, suplicando a sua intercessão por todos nós e pela humanidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora das Dores, rogai por nós. Irmãos e irmãs que estiveram rezando conosco nesta ação litúrgica, neste dia santo da paixão do Senhor, acompanhando a celebração aqui do nosso santuário do Senhor Bom Jesus, seja acompanhando as imagens que foram transmitidas via internet, ou seja, ouvindo através do som aqui da nossa torre. O nosso muito obrigado. Que esta ação litúrgica, que a celebração da paixão do Senhor nos encoraje, nos fortaleça, para que estejamos sempre unidos a Ele, na certeza de que a sua misericórdia, que se demonstrou de maneira singular na cruz, nos toque neste momento da nossa vida e em toda a nossa caminhada de fé, em toda a nossa vida terrena. Pedimos que as graças da paixão e da morte do Senhor, pelos méritos da paixão do Senhor, você, juntamente com a sua família, sejam tocados e que se mantenham firmes, mesmo em meio às adversidades deste tempo. E a você convidamos para que continuemos nesta comunhão de fé. Hoje, logo mais, às 19 horas, teremos aqui, no nosso santuário, a meditação da paixão do Senhor, com a paraliturgia do descendimento de Jesus da cruz, como é
tão tradicional na noite da Sexta-feira Santa, acompanharmos o descendimento da cruz e a procissão do enterro do Senhor. Mas como este ano nós não teremos a participação dos fiéis, mas mesmo assim vamos realizar este gesto. Então convidamos a você a acompanhar através das páginas do nosso santuário no Instagram, no Facebook. Você pode rezar conosco ou acompanhando através do som da torre. E amanhã, durante todo o dia, continuamos no silêncio, na contemplação, o Senhor no sepulcro. E às 20 horas, nós teremos aqui no nosso santuário a Vigília Pascal, a celebração mais importante do nosso ano litúrgico. Então você é convidado a acompanhar também a partir das 20 horas amanhã a Vigília Pascal, que será também transmitida. Você pode acender o seu círio, o círio da família, para você acompanhar aí da sua casa. Ajude a compartilhar com as pessoas do seu convívio, dos seus amigos nas redes sociais ou nos seus contatos, a programação da Páscoa aqui do nosso Santuário do Senhor Bom Jesus. Lembramos que no domingo, às 8 horas da manhã, teremos a Missa da Ressurreição e logo após sairemos daqui do santuário com o Santíssimo Sacramento, que vai percorrer as ruas de nossa paróquia, passando por todas as comunidades. Não é uma carreata. Você vai permanecer aí na sua casa. Quando você ouvir o som, o carro de som passando, você pode chegar na janela, na porta de casa, para você receber a bênção de Jesus ressuscitado no Santíssimo Sacramento. Então, no domingo, após a missa das 8, teremos a passagem do Santíssimo Sacramento pelas ruas de nossas comunidades. E acompanhemos a oração conclusiva desta ação litúrgica. Que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo, que acaba de celebrar a morte do vosso Filho, na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a verdadeira fé, e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém.